Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Enquanto Pedro e João, continuando no capítulo 4, ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus,
ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós pedimos a bênção do Teu Espírito sobre nós, que o Senhor nos ajude a compreender as verdades da Sua palavra nesse texto lido, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Algumas observações introdutórias acerca dessa estrutura do texto e do novo momento em que Lucas vai entrar no seu relato. Nós sabemos que muitas vezes isso parece imperceptível, mas há uma intenção nos autores bíblicos em muitas vezes dividir a história, os relatos em blocos, em eventos, e eles selecionam aquilo que é mais importante. Então, nessa nova seção do livro de Atos, Lucas, ele registra uma cura que acontece, depois de registrar a vida comum da igreja. Ele fala, olha, como viviam os convertidos, tudo. Aí ele diz assim, olha, os apóstolos, olha lá no capítulo 2, no verso 43. Diz assim que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Então agora é como se Lucas quisesse mostrar que tipo de prodígios eram esses, como eles realizavam esses sinais. Então ele vai dar um exemplo, e notem que Lucas, após registrar o exemplo, ele mostra que o milagre dá ocasião a uma nova pregação de Pedro, que ele expõe as verdades de Deus por meio de que poder ele realizou esse milagre. E aí então depois ele termina aplicando o seu sermão, chamando as pessoas ao arrependimento, e nós temos a reação das pessoas. E aqui então a gente já percebe uma estrutura semelhante naquilo que nós vimos no sermão anterior. Porque da mesma forma que acontece um grande milagre, e isso chama a atenção da multidão, assim como o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o fenômeno das línguas, agora nós temos a manifestação de uma cura, de um milagre, de algo sobrenatural, que deixa todas as pessoas, tal como no evento anterior, espantadas, perplexas, admiradas. E isso faz com que então as pessoas venham ao encontro de Pedro e João, onde eles estão, da mesma forma que no Pentecostes. E da mesma forma que no Pentecostes, Pedro toma a palavra e prega novamente, e denuncia os pecados. E muito semelhante à pregação anterior, Pedro, ele começa a expor o significado desse evento. Ele também expõe e apresenta Jesus Cristo, diz novas coisas sobre Jesus que ele não havia dito anteriormente, complementando mais a nossa visão sobre quem é Jesus Cristo à luz da Escritura. E ele então anuncia novamente a necessidade de que os seus ouvintes, eles respondam à mensagem, com fé, conversão e arrependimento, porque fazendo assim, eles serão salvos do juízo de Deus, das suas próprias maldades, do seu caminho pervertido. E aí então você tem depois disso, uma reação do povo. Da mesma forma que no evento de Pentecostes o povo fica desesperado querendo saber como se livrar da ira de Deus, e Pedro apresenta o caminho, e eles são batizados, e eles são salvos. Da mesma forma, esse povo, o texto que nós lemos, ele termina informando para nós, que de 3.000, houve um acréscimo agora para 5.000, não foi novas 5.000 pessoas se convertendo, mas que de 3 agora a igreja cresce para 5.000 conversões, a partir do momento em que ia acontecendo os eventos da igreja. Então, você vê crescimentos grandes, né? Ao decorrer da história aqui da igreja primitiva. Mas há uma reação que chama a atenção. E o relato que Lucas faz, além de, obviamente, mostrar os milagres,
além de obviamente mostrar a pregação, que nos ensina as verdades sobre Cristo, a necessidade do arrependimento, que é reafirmada, há um novo elemento no texto, que é o que Lucas quer enfatizar, porque agora ele vai começar a mostrar isso no livro de Atos, que é a oposição. Então agora Lucas vai entrar numa parte da história da igreja, em que a igreja começa a ser perseguida. Ela começa a receber oposição dos seus inimigos. E, dado esse fato, é interessante que John Stott, um estudioso do Novo Testamento, ele faz uma comparação que é bem difícil de perceber. Ele compara Atos com Apocalipse. E eu fiquei surpreso quando eu estava lendo as palavras dele. Ele diz mais ou menos assim, eu vou parafrasear aquilo que ele diz. Para que a gente possa entender plenamente a igreja primitiva, nós precisamos ler Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse lado a lado. Ambos contam aproximadamente a mesma história da igreja e sua experiência de conflito, mas de perspectivas diferentes. No livro de Atos nós temos no palco da história, diante dos olhos dos observadores, nós podemos perceber as coisas que são ditas de maneira muito clara. O milagre, a pregação, a oposição humana. Os homens estão se levantando contra a igreja. Mas no livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer para nós que é como se fosse um véu que ele estivesse arrancando. João está tirando o véu e mostrando o cenário por detrás do palco, o que tem por detrás da oposição humana, que é o dragão, a prostituta, aqueles inimigos da igreja que aparecem no livro de Apocalipse. Então nós vemos que Atos conta a história da igreja da perspectiva daquilo que nós podemos ver. Apocalipse conta a história da igreja daquilo que nós não podemos ver. O mundo espiritual, aquilo que é invisível. Então aqui nós já podemos tirar uma conclusão, que a sequência do livro de Atos, todos os problemas que a igreja vai ter, por detrás desses problemas está a ação de Satanás. Tanto é que em uma dessas ocasiões, lá no capítulo 5, quando Ananias e Safira tentam mentir para Deus, Pedro diz para eles: vocês deixaram Satanás encher o seu coração. Então você percebe exatamente isso. Então os problemas que a igreja começa a enfrentar, internos e externos da oposição, são orquestrados, manipulados pelo diabo, na tentativa de destruir a igreja, de se levantar contra o povo de Deus e o plano de Deus. Então isso também é uma das coisas importantes que nós precisamos entender quando nós estamos lendo Atos. Então vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, veja que o texto começa falando para nós a história dessa cura. Veja aí no capítulo 3, no verso 1, fique com a sua Bíblia aberta. Você percebe então que eles estão basicamente em um dia normal da sua vida. Veja que o texto vai dizer que é como se Pedro e João estivessem seguindo uma rotina que eles tinham costume de fazer. Na verdade, o judeu, por 3 vezes do dia, ele ia ao templo, ele fazia suas orações. Tanto é que o texto começa dizendo que Pedro e João se dirigiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então veja, era a segunda oração do dia. Geralmente a primeira oração era às 9 da manhã, a segunda era às 3, a terceira era às 6. Então você percebe que eles estão seguindo ainda aquilo que era normal para o povo de Deus na sua época. Eles estavam indo ao templo para orar ao Senhor. E aí, no meio dessa situação, nós encontramos a situação desse homem, que é descrito para nós como um coxo. O que significa isso? Um homem aleijado, um manco. E pelo relato do texto bíblico que nós temos, é provável que ele tinha alguma deficiência nos seus tornozelos, nos seus pés. E provavelmente era nos 2. Porque a Bíblia diz que ele tinha que ser carregado, ele tinha que ser levado até lá. Talvez pelos seus familiares, por amigos. Aonde ele ficava na porta do templo, pedindo esmolas. E isso também era uma maneira que o judeu vinha, né, no seu tempo, para exercer a piedade. Porque para o judeu, haviam 3 coisas
que caracterizavam uma espiritualidade viva e verdadeira: a oração, o jejum e a caridade. Então esse homem vai aonde? Na porta do templo, porque ele sabe que é ali que as pessoas estão indo com a intenção de exercerem a sua espiritualidade. Então ele usa o conflito de interesse das pessoas de buscarem a Deus para falar assim: aqui eu vou ser ajudado. Então ele vai até esse lugar. E assim como qualquer outro dia, talvez todos os dias da sua vida, porque a Bíblia diz que ele tinha 40 anos, no capítulo 4, no verso 22, e que ele era doente de nascença, ou seja, ele não ficou doente ao longo da sua vida, ele nasceu com essa deficiência. Então provavelmente ao longo de toda a sua vida, nesses 40 anos, esse homem ia todos os dias na porta do templo pedir dinheiro, para suprir suas necessidades. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ele é curado, as pessoas reconheceram ele. Então as pessoas sabiam quem era esse homem. Eles estavam acostumados a passar, e falaram assim: olha, lá está o fulano de tal, que pede dinheiro. Então olha, eu vou exercer a minha caridade ajudando ele aqui. Então as pessoas conheciam esse homem, elas sabiam da sua condição. Mas há uma abordagem distinta. Veja no texto, no capítulo 3, que a Bíblia vai dizer que quando ele estava ali insistentemente pedindo esmola, quando ele viu Pedro e João, Pedro e João, então, olham para ele, né, fixamente. Essa ideia, fitando-o, é como se estivesse dando uma ênfase de que Pedro ficou encarando ele de uma maneira distinta. Então fala para ele, fala assim: olha, olhe para nós. É como se Pedro quisesse que ele olhasse talvez para o seu estereótipo, né, para suas roupas. Assim: olha bem para mim. Você acha que eu tenho cara de quem tem dinheiro para te dar? E então ele pede para o homem olhar para ele. E talvez esse homem tenha pensado, né? Falou assim: nossa, vai ser uma quantia agora muito maior do que aquilo que eu estou acostumado. Talvez vai vir uma oferta muito maior do que aquela que eu estou acostumado a receber das moedinhas. E diz a Bíblia, olha só, irmãos, o texto vai dizer para nós, que no verso 5, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Esse homem esperava cura? Não. Ele estava acostumado com a sua situação miserável. Ele estava apenas esperando um pouco de dinheiro. Aí veja que Pedro então olha para ele e diz, né: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. Então aqui nós já temos uma coisa importante, quando nós olhamos para a ação de Pedro na vida desse homem, que Pedro aborda ele de maneira completamente distinta. E ele era um apóstolo, ele tinha autoridade para poder fazer isso. Ele tinha o poder do Espírito Santo, porque ele era um daqueles que escreveu Escritura. A Bíblia relata que eles estavam fazendo isso na sua vida comum da igreja. E Pedro então vira para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, parece até que é alguma coisa inferior, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, levanta e anda. E aqui então a gente já aprende uma coisa importante sobre exercer a misericórdia e a compaixão com Pedro. E geralmente nós somos tentados a pensar que a melhor maneira de ajudar aqueles que sofrem e os necessitados, em primeiro lugar, é com dinheiro. Mas é oferecendo Jesus para as pessoas. A Escritura ensina isso, que a principal missão da igreja não é, em primeiro lugar, fazer obra social. Dentre as qualificações que a igreja precisa exercer, o evangelismo vem antes da obra social. Pregar Jesus Cristo vem antes de fazer ações de caridade. Mas isso não significa que nós não devemos fazer. Uma coisa não anula a outra, mas o ponto aqui é que Pedro, ele dá para esse homem aquilo que ele realmente precisa. Mas muitas vezes hoje, nas religiões modernas, prega-se que se você fizer boas obras, se você realizar coisas boas para aqueles que sofrem, então ou você vai ser salvo, você vai criar um crédito com Deus, ou você vai então aliviar a sua culpa, né? E muitos fazem isso, fazem o máximo de boas obras possíveis na intenção de aliviar a culpa da sua mente. Mas elas fazem e muitas vezes não pregam o Evangelho. Então, fazer coisas para as pessoas é bom porque alivia o sofrimento.
Mas a maior necessidade desse homem, embora Cristo tenha aliviado a sua dor e devolvido para ele a alegria de poder andar, algo que nós nem costumamos muito agradecer por ter o básico da vida, é que esse homem, ele recebeu Jesus na sua vida. Mais do que ele poder entrar no templo, louvar a Deus e engrandecer ao Senhor, esse homem então, ele foi perdoado pelos seus pecados, pela maneira como ele reage, ele foi salvo. E aqui então a gente aprende uma coisa importante depois de ver, né, a reação do povo e como o povo se aproxima e dá ocasião à pregação. Alguma aplicação aqui sobre os milagres na Escritura. Primeira coisa, nós sabemos que os milagres na vida da igreja, eles não eram programados. Você percebe que Pedro não foi lá para curar esse homem, ele foi lá para orar. Ele foi lá para buscar a Deus, e então a ocasião fez com que ele atendesse ali a necessidade de um homem. Eles não eram intencionais, era Deus que conduzia os apóstolos. A gente percebe que eles eram realizados apenas pelos apóstolos, em nome de Jesus Cristo. Aí então tem uma coisa importante, porque hoje em dia, irmãos, muitas vezes nós vemos que as pessoas colocam na agenda das suas igrejas, como se aquilo que fosse mais importante para receberem de Deus, é um milagre, é uma bênção. E o culto então deixa de ser um lugar onde nós vamos para conhecer Jesus, ouvi-lo através da palavra, adorar a Deus, encontrar os nossos irmãos, obedecer os mandamentos do Senhor, e as pessoas começam a lidar com Deus de maneira materialista e consumista. Eu vou na igreja para receber a minha bênção. Eu não vou na igreja então para ofertar o meu culto ao Senhor. Então a gente aprende isso quando a gente olha, porque Pedro ele não estava ali preocupado em primeiro lugar com os milagres. Na verdade você percebe que quando Pedro começa a sua pregação, e ele explica o milagre, ele abandona o milagre e começa a falar de outras coisas. Mas muitas vezes se dá ênfase nessas coisas hoje em dia. Se as pessoas lessem o texto, estudassem o texto, isso ficaria claro. Mas muitas vezes elas isolam a passagem, elas pegam aqui o milagre do coxo sendo curado, elas falam assim: olha, vem aqui na frente agora, vamos fazer isso, vocês serão curados, vai acontecer isso, e Deus vai operar. Mas nem os apóstolos agiam assim. Nem os apóstolos agiam assim. Então você vê que os milagres na vida dos apóstolos, dessa igreja primitiva, eles davam ocasião para a pregação do Evangelho. Dá uma baixada aqui na temperatura. Fazendo um favor, meus irmãos. Desculpa. Então a gente vê que o objetivo aqui é autenticar o ministério dos apóstolos. Eles estão realizando o milagre, mas no final o milagre ele nada mais é do que um chamariz. Ele vai atrair as pessoas para poder pregar o Evangelho. E é isso que Pedro vai fazer então, dos versos 11 em diante. Ele começa a expor a palavra. Veja que no verso 11 e no verso 12, Pedro vai fazer uma refutação, ou seja, ele vai explicar para as pessoas que estavam olhando para eles. Nossa, olha só como esses homens são abençoados por Deus. Olha só como eles são santos, como eles são especiais, como eles são bons naquilo que eles fazem. Mas é interessante então que do verso 11 e 12, Pedro começa a fazer então a sua explicação, e ele começa a fazer então uma repreensão, falando assim: olha, primeira coisa, não olhe para os homens, não olhem para nós. E Pedro desfocaliza qualquer tipo de mérito dele e de João para falar assim: olha, nenhum milagre é feito com base na nossa própria obediência ou piedade. É como se Pedro estivesse dizendo para eles assim: olha, parem de olhar para nós e nos superestimar como pessoas especiais. Nós somos homens comuns. Isso acontece com Paulo mais na frente do livro de Atos. Paulo rasga suas roupas e fala assim: nós não somos deuses, nós somos homens como vocês. E aí também nós aprendemos uma outra coisa sobre a tendência humana. Como nós somos inclinados a colocar homens num pedestal espiritual de santidade, como se eles fossem maiores autoridades
e que como se eles fossem um nível espiritual acima do restante das pessoas. Nós vemos isso hoje nas igrejas ou não vemos? Cria-se um clericalismo, cria-se uma camada de super apóstolos, de super espirituais, de super pastores, e esses homens, eles são praticamente intocáveis. Usa-se até o nome que foi dado para Saul, porque era rei, um toque no ungido do Senhor. Eles são praticamente inerrantes. Por outro lado, nós vemos que alguns homens, além das pessoas, eles também se superestimam. Eles se auto-intitulam coisas que não mais existem. Hoje em dia nós temos muitos apóstolos, não temos? No Brasil? Talvez o Brasil seja o país que mais tem apóstolos. Se você ler o livro do Nicodemos, Apóstolos, Nicodemos faz uma trajetória de como os apóstolos começaram a aparecer aqui no Brasil, quais foram os primeiros. Você tem aí alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, um desses que era apóstolo, ele se auto-intitulou matriarca, ou patriarca, e auto-intitulou a mãe dele como matriarca, porque deu origem a ele. Então você percebe a loucura das pessoas. Elas começam a se auto-glorificar, se auto-exaltar. E Pedro então começa falando assim, olha, o que aconteceu na vida desse homem não foi causado por homens. Homens não têm poder de fazer isso, homens não fazem isso por sua santidade, homens não fazem isso pela sua obediência, não. Aí ele começa a explicar no verso 13, o que aconteceu aqui vem por meio do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fez por meio de Jesus Cristo. Mas antes dele falar que fez por meio de Jesus Cristo, ele aproveita a ocasião para fazer uma denúncia do pecado desses ouvintes. Veja o que ele diz aí. Notem que no verso 13, Pedro faz uma menção de que Deus fez o que com Jesus? Glorificou Jesus. Glorificou, no sentido de que ele exaltou Jesus. Ele magnificou o seu filho, o seu servo, o santo, o justo, o autor da vida, conforme ele vai desenvolvendo os títulos que Jesus recebe. E aí, da mesma forma que ele diz assim, olha, Deus exaltou Jesus, ele fala que o povo, ao invés de exaltar Jesus, eles desonraram Jesus de 4 maneiras. Enquanto Deus honrou o seu filho, eles desonraram Jesus de maneira quádrupla. Eles desonraram Jesus, em primeiro lugar, quando eles traíram Jesus. Pode olhar no texto. Eles desonraram Jesus quando eles negaram Jesus Cristo perante as pessoas, perante Pilatos. Eles negaram o santo e pediram para que fosse solto um homicida no lugar do inocente, em terceiro lugar. Em quarto lugar, eles mataram, eles participaram como cúmplices, como aqueles que incentivaram a morte de Jesus Cristo na cruz. Então você percebe que tem a traição, a negação, o incentivo e a morte. De 4 maneiras, em 4 estágios, esse povo negou aquele que Deus exaltou. Então Pedro começa a fazer o que aqui com eles? Diz, olha, vocês são culpados pela morte de Jesus Cristo. Pela morte dele. E então ele continua a sua exposição e no verso 16, ele para a denúncia. E então ele faz uma explicação. Então, o que aconteceu aqui que vocês viram e está chamando a atenção de vocês? O povo veio por causa do milagre. Então, por que aconteceu? O verso 16 é uma explicação. Ele fala então, pela fé no nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então ele mostra que a fé, ela é o modo, ela é um instrumento, e Jesus é a causa do milagre. E aí tem uma discussão, né? A fé do homem, a fé dos apóstolos, de todos envolvidos. A fé de todos envolvidos, mas a grande questão aqui que Pedro quer ressaltar, não é simplesmente a fé, mas é o poder que o nome de Jesus tem
para curar um enfermo de maneira sobrenatural. Mas o poder do nome de Jesus não tem só o poder de curar, ele tem o poder de perdoar pecados. Então Pedro agora vai mostrar para eles, falar assim, olha, verso 17, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades fizeram. É como se Pedro estivesse dizendo assim para eles, falou assim, olha, eu sei que vocês participaram, mas vocês não tinham uma completa visão, vocês estavam cegos espiritualmente, mas isso ainda constitui pecado. Nós aprendemos em Levítico que quando a gente peca sem querer, também é pecado. Que quando a gente faz de maneira ignorante, também precisa de perdão. Davi ora no Salmo 19, fala assim, Deus me perdoa pelos pecados que eu cometi, que eu nem sei que eu cometi. Então, é isso que Pedro está enfatizando. Eu sei que vocês são ignorantes. E é interessante que quando Jesus, ele está lá perante Pilatos, ele gradua pecados. Então, existem alguns pecados que são mais graves do que outros. Você percebe, por exemplo, que Pilatos, Jesus disse para ele falou assim, olha, o pecado deles que me entregou para você é maior do que o seu. Você também tem pecado, Pilatos, porque você é cúmplice, você está sendo omisso, você tem o poder para preservar a vida, entre aspas, no seu cargo político, mas você é cúmplice. Os judeus pressionam Pilatos e ele cede à pressão com medo de perder a sua posição política. Então ele é passivo. E aí você tem a multidão que também é passiva, sendo influenciada pelos líderes religiosos, que Jesus fala que o pecado deles é maior. E aí, depois de apresentar a culpa deles e mostrar no verso 18, que isso de alguma maneira também estava dentro dos planos de Deus, no verso 19 ele começa as suas aplicações. Então agora que vocês sabem que esse homem, que foi curado perante seus olhos, ele foi curado por causa do nome de Jesus, que vocês mataram, que Deus exaltou, mas que vocês desonraram, ainda há esperança para vocês. Ainda há uma saída para os seus pecados. Ainda há uma maneira de vocês se safarem dessa situação que vocês estão diante de Deus. Então ele começa a dizer aquilo que eles devem fazer. Ele diz assim, se arrependam dos seus pecados. Se arrependam. Significa, entristeçam-se pelas suas falhas, tenham aversão aos seus pecados, deem as costas à sua antiga vida, e convertam-se, que significa voltar-se completamente do caminho que você estava indo, e volte-se então para Deus. É isso que Pedro está falando, assim, ó, a saída para a condenação, para a absolvição daquilo que vocês estão fazendo, é o arrependimento. E aí ele anuncia depois as bênçãos desse arrependimento, dessa conversão. Ele fala, o perdão dos pecados, ou seja, o cancelamento das suas dívidas. A ideia é de que, para ilustrar, é como se tivesse uma lousa, e nessa lousa tivesse escrito as suas transgressões, e caso você se arrependesse, se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai lá e Ele apaga dessa lousa os seus pecados. Eles são tirados, eles são esquecidos. E você então recebe os benefícios desse perdão. E ele continua que tempos de refrigério virão sobre vocês. E aí isso significa que os homens que anteriormente estavam em conflito com Deus, em guerra com Deus, agora eles vão ter paz, tranquilidade, de saber que agora eles estão num relacionamento de amizade com Deus, porque antes eles eram inimigos, mas agora eles são amigos, eles estão num relacionamento de paz. E aí uma outra coisa importante é que você percebe que tanto no verso 18, quanto do verso 21 em diante, Pedro vai enfatizar que algumas profecias foram ditas a respeito de Jesus, para mostrar que esses eventos estavam dentro do plano de Deus, que esses eventos faziam parte do plano de Deus, que Deus havia ordenado esses eventos por meio dos profetas, e que não foi uma parte da Escritura, mas toda a Escritura, cada detalhe da Escritura, cada linha, cada frase, cada versículo, cada capítulo, tudo foi escrito com o objetivo final
de que Cristo viesse e fosse enviado para perdão dos pecados. O próprio Senhor Jesus, quando ele havia ressuscitado, lá em Lucas 24, ele vai enfatizar essa verdade. Ele diz lá em Lucas 24, ele fala assim, que quando Jesus estava ensinando eles, ele disse que começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele expunha para os seus discípulos aquilo que constava a seu respeito em toda a Escritura. Da mesma forma, no capítulo 24 de Lucas, ele vai dizer que importava que se cumprisse o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí você vê que o que Pedro vai fazer é citar alguns desses profetas. Veja comigo que no verso 18 ele diz que todos os profetas, ele não exclui nenhum. No verso 21, ele fala que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E que Jesus, ele é aquele no verso 22 que Moisés disse, ele cita um texto de Deuteronômio 18, quando ele profetizou que um dia um homem semelhante a ele, como um profeta como ele, haveria de vir, mas ele não ia ser um profeta, mas ele seria o profeta que falaria ao povo. E aqueles que se recusassem a ouvir este profeta, eles seriam destruídos. E o que Pedro então está dizendo aqui para esse povo é como se fosse um ultimato. Fala assim, olha, hoje, se vocês não ouvirem aquilo que eu estou dizendo a respeito de Jesus, porque a Escritura afirmou que ele era esse profeta, então vocês serão destruídos. Vocês serão por Deus exterminados. Então Pedro faz uma espécie de ameaça divina. E Jesus deve ser ouvido então, porque ele é maior que Moisés. O autor de Hebreus, ele vai comparar Moisés com Jesus. Ele fala que Moisés era um servo, um mediador de uma aliança inferior, mas Jesus, ele é o filho, o mediador de uma aliança superior. Por isso nós devemos ouvir a Jesus Cristo, nós devemos dar atenção à sua voz. E aí então depois que Pedro fala todas essas coisas, ele cita outros profetas, ele cita Samuel, ele cita Abraão, e são muitas coisas aqui nesse texto. Nós temos então no capítulo 4, do verso 1 ao 4, a reação dos seus ouvintes. Nós temos um relato no verso 1 que, enquanto eles estavam falando, chegam as autoridades. São 3 grupos aí, perceba, que são sacerdotes, que eram aqueles responsáveis pelos sacrifícios rituais, pelas liturgias de culto no ambiente do templo. Chegou o capitão do templo, que era como se fosse um diácono maior, que era aquele que cuidava de tudo que acontecia no templo, não só do ambiente litúrgico, mas das questões administrativas, Era como se ele fosse o chefe administrativo do templo. E chegou também os saduceus, que eram outros líderes religiosos da época, que quando se tratava de se opor à igreja de Jesus, eles se uniam com os fariseus, com os sacerdotes. Mas quando se tratava das doutrinas deles, os saduceus, eles eram aqueles que não acreditavam em anjos, em seres espirituais, e não acreditavam na ressurreição. Mas então eles se reúnem ali. E então a Bíblia vai dizer para nós que da mesma maneira que os fariseus ficaram com inveja, ressentidos com Jesus, o verso 2 vai dizer que eles responderam da mesma forma, que eles estavam ressentidos porque os apóstolos, eles estavam ensinando o povo e anunciando Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Esperava-se que esses homens, eles fossem os primeiros a ficarem felizes, porque o que está acontecendo diante dos olhos dele eu estou vendo um doente de 40 anos enfermo ser curado, eu devia me alegrar com isso. E eu estou vendo uma multidão de pessoas confessando seus pecados. Mas não, eles ficam ressentidos. Da mesma maneira como em João 9, quando Jesus cura um cego de nascença, eles só faltaram bater no cego de nascença. Ele falou assim, olha, o que mais vocês querem que eu faça? Eu já falei para vocês, vão atrás dele, ele me curou e pronto. E eles ficam nervosos, porque Jesus curou alguém que não enxergava desde a sua nascença.
Então você percebe que a Bíblia, quando retrata esse tipo de sentimento desses homens, ela quer mostrar para nós que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, você vai pregar o Evangelho, você vai evangelizar as pessoas, Deus vai fazer coisas boas na vida das pessoas, mas vai ter quem odeie você. Vai ter por esses motivos que nós falamos no início, por forças maiores, espirituais, ocultas aos nossos olhos, você vai sofrer oposição espiritual. Mas da mesma maneira como Pedro e João ficaram firmes, eu digo a vocês, sejam corajosos e continuem pregando o Evangelho. Vocês já conhecem a história bíblica, vocês sabem que quando vocês pregarem o Evangelho, vocês ensinarem a verdade de Deus, as pessoas não vão destilar amor. Elas muitas vezes, elas vão se revoltar contra aquilo que você diz. Porque a pregação genuína e verdadeira do Evangelho, ela não massageia ego. Ela confronta pecados. Não é isso que a gente vê nas pregações de Pedro? Ele está confrontando os pecados. E a gente vê então o resultado da sua pregação, é que no final, mesmo em oposição, mesmo à prisão, muitas pessoas se converteram. E aí é interessante, que quando nós olhamos para a história da igreja, a gente vê esse fenômeno acontecendo. Muitas vezes, quando a igreja, ela foi perseguida, ao invés dela ser ameaçada da extinção, ela cresceu. Ela avançou, e isso é desde a época que o povo ainda era escravo no Egito. Olha o que Êxodo vai dizer para nós, mostrando essa mesma verdade, que muitas vezes a perseguição, ela causa o crescimento da igreja. O verso 7 do capítulo 1 de Êxodo 1 vai dizer assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje-se contra nós. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. E aí vem a grande questão no verso 12. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então veja, o livro de Êxodo quer mostrar assim, olha, quanto mais os inimigos de Deus se opuseram ao povo dele, mais eles cresceram. Como que a gente vê essa verdade no Novo Testamento? Paulo, lá em Atos 16, se eu não me engano, retrata o momento em que ele prega na igreja de Filipos. Anos depois, ele continua suas viagens missionárias, pregando, ensinando, e ele é preso. E aí então ele escreve para a igreja de Filipos que estava preocupada, que o apóstolo tinha sido preso, como que ele estava, se ele precisava de alguma coisa, porque era uma das igrejas que mais ajudava o seu ministério. E aí Paulo, para encorajar a igreja, ele conta o que aconteceu quando ele foi preso. A gente deveria pensar, bom, agora Paulo está preso, então a palavra, ele vai parar de pregar, as pessoas vão ficar com medo, a igreja vai se acuar. Mas não, veja o que Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar vocês de que as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, tudo que está me acontecendo, onde eu estou preso, aqui em Roma, tem abençoado na contribuição do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. É como se ele estivesse falando assim, olha, os guardas pessoais de César, a guarda pretoriana, eles se converteram ao Senhor, porque enquanto eu estou aqui preso, eu estou pregando. E os guardas pessoais, os inimigos que me trouxeram para ficar nessa cela, eles se converteram. Ele inclusive chega a dizer em um momento das suas cartas: os da casa de César vos saúdam. Ou seja, aqueles que eram inimigos se converteram ao Evangelho. Porque Paulo foi preso, e porque ele foi preso, ele pôde pregar o Evangelho, a igreja cresceu. Aí você pensa, a igreja que estava lá ficou com medo. Não, olha o que o texto diz.
Mas a maioria dos irmãos que estava com ele, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, tem ousadia para falar sem medo a palavra de Deus. Então você percebe que aquilo que era para acuar a igreja, fez com que a igreja avançasse. Tem uma frase, uma vez que nós, quando estudamos a história da igreja, os primeiros séculos, as perseguições de Roma, Nero e muitos outros, Tertuliano, um pai da igreja, ele disse um provérbio que se tornou conhecido e até hoje é lembrado nessa questão do fenômeno do crescimento da igreja. Ele disse assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O que ele quis dizer com isso? Que quanto mais os inimigos do cristianismo derramavam sangue cristão, eles eram como uma semente que faziam brotar mais, que faziam a igreja crescer. Então a gente percebe isso nesse texto, que quando a perseguição vai iniciar, e eles são presos, isso não impediu que as pessoas se convertessem, não impediu que as pessoas aceitassem o evangelho, pelo contrário, elas se converteram ao Senhor. Algumas aplicações finais. Primeira aplicação, sobre o milagre e os milagres e o evangelho. Primeira coisa é saber que milagre não salva. Milagre não salva. As pessoas podem receber milagres, elas podem receber curas, elas podem receber coisas, visitações maravilhosas do Senhor, bênçãos sobrenaturais, mas isso não é sinal de salvação. Muitas vezes o milagre vem acompanhado de salvação, mas você também tem momentos em que a salvação não vem acompanhada de milagres. Há salvação, que é o maior milagre, e não tem um milagre de cura, não tem uma ação sobrenatural, mas as pessoas estão sendo salvas. Então a gente percebe essa dimensão. Isso pode ficar ilustrado por Lucas capítulo 10, a história dos 10 leprosos. 10 leprosos que foram curados. Quantos voltaram para agradecer e recebem uma palavra de perdão e salvação? Quantos? Tinha 10. Quantos voltaram? Um voltou. 9 foi curado, mas não foi salvo. Um foi curado, e Jesus falou assim: porque você voltou, os seus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa. Então a gente percebe que os milagres, eles foram para Jesus e para os apóstolos uma maneira de autenticar o ministério da pregação da palavra, mostrando que a maior salvação que alguém pode receber não é as curas, embora elas sejam boas, mas é o perdão dos pecados. Uma outra coisa que nós aprendemos quando nós olhamos para esse texto é que Pedro e João, eles nos ensinam como nós devemos agir nas circunstâncias da nossa vida. A primeira delas, e antes de tudo, antes de se preocupar em pregar o evangelho, antes de se preocupar em socorrer os necessitados, antes de se preocupar em atender as pessoas que precisam de cura, eles estão preocupados em um relacionamento de verdade com Deus. Percebam que o texto, ele aparece num contexto onde Pedro e João estão indo fazer o quê? Orar. Orar, irmãos. Então isso não é sem intenção no texto, é para mostrar para nós que nós precisamos ter uma disciplina de oração, uma vida com Deus de oração. Nós precisamos ter uma rotina de ir aos cultos, de buscar a Deus, de estar em relacionamento com Deus. E se Pedro e João, que eram apóstolos, e tinham uma revelação direta especial de Jesus, e oravam, quanto mais nós. Quem somos nós para não buscar a Deus, para negligenciar a vida de oração? Todos os dias nós precisamos estar aos pés do Senhor, em oração. Que Deus nos ajude. A gente aprende com Pedro e João a exercer a compaixão com aqueles que sofrem, da melhor maneira possível, pregando o evangelho, anunciando Jesus para as pessoas, e sendo corajosos quando a oposição vier. E em último lugar, nós aprendemos com esse sermão de Pedro, esse texto que nós lemos,
que Jesus, Ele é aquele que foi prometido pelo Antigo Testamento. Ele é o Messias, que é no nome de Jesus, irmãos, que nós temos perdão dos nossos pecados, e fora do nome dEle não há perdão dos nossos pecados, que é no nome de Jesus que nós recebemos a graça e o poder para se arrepender dos nossos pecados, porque Ele foi enviado para nos abençoar e nos livrar do nosso mal. O verso 26 diz isso do capítulo 3. Então eu digo a vocês, olhem para Cristo e creiam nele. Olhem para Cristo e confessem os seus pecados, porque não há nenhum outro. Não há nenhum homem, não há nenhum apóstolo, não há nenhum pastor, não há nenhum servo de Deus que possa perdoar os seus pecados. Somente Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Somente Ele pode ser o seu mediador entre Deus e você. Só Ele é aquele que pode te libertar, te purificar e fazer tudo mais que você necessita espiritualmente. Se você já é um cristão e você já tem um relacionamento com Cristo, continue, se apegue a Ele, ore, busque, conheça cada vez mais, estude a Escritura, procure ter intimidade com Jesus. Não falte cultos, porque você boicota a sua relação com Deus. Não é só um zelo dos pastores quando fazem isso, mas é porque no final o pior prejudicado vai ser você. Continue tendo uma vida assídua com o Senhor. Mas se você talvez ainda não creu em Jesus, você não tem um relacionamento com Ele, não existe mais nada que pode libertar você. Não existe nada nessa vida que pode salvar você. Não existe um recurso humano, um método de salvação, um padrão moral que você segue, um estilo religioso de vida que você pode adequar. Não, é somente a fé em Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite e você está cansado dos seus pecados, eu digo para você, como Pedro disse aqui, não com base na minha autoridade, mas com base naquilo que a Escritura me ensina. Creia em Jesus de todo o seu coração, invoque Ele, diz a Escritura, que você será salvo. Apenas confie no Senhor.